irmãos, a paz do Senhor, amém? Hoje um vídeo meio diferente, né, no canal, né, todos esses tempos, né, postando covers. Quem não conhece meu canal, me chamo Lari, e esse canal é feito para postar vídeos de covers, né, que eu faço parte do Ministério de Louvor, e eu gosto de postar uns vídeos para ajudar os irmãos, para edificar as vidas. Só que hoje, nessa sexta-feira abençoada, né, uma sexta-feira santa, eu me levantei nessa manhã com a vontade mesmo no meu coração de compartilhar o meu testemunho, né? Testemunho de vida. E para vocês, que vocês não sabem, né? Então eu queria estar compartilhando com vocês desde quando eu me converti. Vou tentar ser breve nesse vídeo, né? Mas é isso aí, gente. Eu queria compartilhar com vocês a minha caminhada, compartilhar tudo aquilo que Deus fez na minha vida e tem feito até hoje, né? Que Deus é um Deus maravilhoso. Um Deus que não abandona aqueles que confiam no Senhor, né? E eu queria estar lendo com vocês, né, a palavra do Senhor. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Um versículo que todo mundo conhece, mas é o versículo que marcou muito, né, o início da minha caminhada. Que é João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todos que nele crê não morram, mas tenham a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Amém? Peço perdão para os irmãos, né, que eu não sei falar muito bem assim em vídeo. Até então, né, quem acompanha meu canal vê que eu não gosto muito de aparecer, né? Então, esse versículo marcou muito a minha caminhada, né? E eu me converti acho que foi em novembro de 2013, mas que eu comecei a me firmar mesmo foi em janeiro de 2014, né, que eu comecei a me firmar mesmo. E desde então, né, eu sempre passei por muita dificuldade, né? Eu sou filha única, minha mãe só teve eu, os outros irmãos minha mãe perdeu, né? Minha mãe teve 5 filhos e ela perdeu 4 nas gestações, né? E Deus me trouxe, né, para este mundo. E desde então eu sempre fui uma menina meio revoltada, né? Porque o meu pai biológico não me aceitou, né? E graças a Deus, Deus colocou um outro homem, né? Que eu considero como um pai que cuidou de mim desde quando eu tinha 1 ano, né? Cuidou de mim, me tratou como uma filha, sempre com respeito até hoje. E minha mãe sempre trabalhou, né? Meus pais sempre trabalharam, então quem cuidava de mim era minha avó. E minha avó sempre foi muito rígida, sabe? Muito rígida mesmo. E às vezes ela falava coisas assim que me magoavam muito, muito mesmo. E eu fui crescendo, né, com um pouco de revolta, crescendo brava, nervosa, né, e foi assim, fui crescendo. E aí chegou uma época da minha idade, quando eu era meio adolescente já, né, que adolescente cada um quer ter seu estilo, né, e aí nesse período todo, eu ia na igreja católica, né, porque minha mãe me obrigava, porque minha família não era cristã, sabe? Minha família nunca foi de frequentar a igreja assim. Então, tipo, às vezes ia, às vezes não ia. Aí eu frequentei a igreja católica mais por causa da minha mãe, né, que ficava no meu pé. Mas eu não gostava, né? Eu era uma pessoa que ouvia falar de Deus, ouvia falar de Jesus, mas não acreditava, né? Até então que chegou uma época da minha adolescência que daí eu não ia mais na igreja nenhuma, né? Até às vezes eu participava lá de uma igreja lá, mas aí eu parei de ir, né? Depois que eu peguei uma certa idade. E aí fui crescendo, né? Desse jeito, né? Não respeitava muito meus pais, né? Porque então minha mãe não parava em casa, então tipo não tinha aquele contato, por mais que a gente morava junto, né? Aí eu fui criado com um primo meu e aí a gente foi criado junto, né? Fui crescendo, molecona, brincava na rua, né? Era uma boa aluna na escola, né? Eu sempre preservava estudar, sempre gostei de estudar, então na escola não dava trabalho, mas em casa dava muito trabalho. Porque assim, adolescente todo mundo sabe que quer chamar atenção e eu queria a atenção dos meus pais, só que isso eu não tinha. E muitas vezes a gente brigava e tudo mais e eu queria fugir de casa, queria fazer coisas erradas, mas eu sempre ouvi uma voz no fundo falando que eu não era assim, que eu não precisava fazer essas coisas, que eu não era assim. Sempre ouvi essa voz, sempre, desde criança, e fui crescendo ouvindo essa voz. Até então chegou na minha fase quase da juventude, né? E eu tinha uma tia que era muito chegada a mim, eu considerava como uma irmã mesmo. A gente tinha poucos anos de diferença de idade, então por isso que eu tinha muita identidade com ela, sabe? E ela era meio loucona.
E aí aconteceu o fato que ela foi assassinada, né? E aí que acabou com a minha vida, né? Acabou com a minha vida, acabou com a minha família. E aí que eu me revoltei mesmo. Aí eu comecei a me revoltar, brigar na escola, né? Eu comecei, pra quem não lembra, né? Nos vídeos aí eu vou começar a passar umas fotos, né? De como que era. Eu usava um estilo meio emo, aqueles cabelos meio de rebelde, sabe? Até meu apelido na escola era Rebelde, né? Então eu comecei a me vestir meio loucona, umas roupas meio estranha, assim, tudo pra chamar atenção e as pessoas me conheciam como uma menina ateu, sabe? Porque eu odiava falar de Deus. Nossa, pode falar de Deus pra mim? Meu Deus. Porque eu senti um vazio muito grande dentro do meu coração e com a perda da minha tia, aí piorou a situação, nossa, piorou. E aí veio morar mais 2 primos comigo, né? Que até então, né, eu considero como irmãos também. E aí foi que eu fui chegando já nos meus 20 anos, comecei a andar com umas amizades erradas, né? Comecei a trabalhar e comecei a andar com umas amizades erradas. Comecei a andar com o pessoal lá no grupinho de homossexuais que tinha aqui na cidade. E a gente andava, a gente fumava, a gente bebia, tinha muita prostituição, né? Eu nunca me envolvi com mulher, mas assim, as influências eram muito grandes, então as pessoas achavam que eu também era homossexual, mas eu não era, eu nunca fui. Só as influências mesmo que a gente andava, então as pessoas achavam, né? Porque quando você anda com um tipo de pessoas, as pessoas acham que você também é, mesmo você não sendo. Então eu andei com esse pessoal mais ou menos 1 ano e minha vida só ia pro buraco, era só festa, era só bebedeira, era só besteira, era uma vida totalmente louca, uma vida totalmente assim que hoje acordando eu nem sei como que eu sobrevivi àquilo. Eu só sei que Deus estava comigo até antes, né? Desde quando eu nasci, eu acredito que Deus estava comigo. E tantas coisas acontecendo naquela época, né? Aí logo minha avó ficou doente também, por causa do falecimento da minha tia, né? Da filha dela. Então muitas coisas acontecendo e eu só queria saber de farra, de beber, de fazer zoeira, sabe? Mas aí chegou um tempo da minha vida que eu parei, eu falei, meu... E eu sempre ouvia aquela voz falando que eu não era assim, que eu não precisava fazer isso, sempre. Aí um dia eu parei pra pensar. Eu pensei, poxa, de onde que vem essa voz? O que é isso, né? E aí eu falei assim, não, eu não vou ficar andando com essas pessoas porque eu não tenho que andar com elas pra me sentir aceita neste mundo. Porque eu não me sentia aceita, eu me sentia rejeitada, tanto pela minha família, tanto pelos colegas que eu andava na escola, depois no trabalho. Então eu me sentia que eu tinha que andar com algum grupo pra me sentir aceita, sabe? E aquele vazio imenso, imenso, de chegar a ter começo de depressão na época. Então, parei de andar com essas pessoas, né? E eu fiquei uns 6, 7 meses assim, parada. Aí foi que daí meu pai ficou doente, né? E logo a minha avó também ficou doente. Aí era só eu e minha mãe trabalhando em casa pra ajudar, né, nas coisas, né? E tinha 2 crianças pequenas, né? Que eram meus primos, que minha mãe adotou. Então foi muito difícil naquela época. E aí eu lembro que uma amiga da família convidou a gente pra ir na igreja. E eu lembro até hoje, né, que ela ligava em casa falando, gente, vamos participar do culto e tal. E eu atendi o telefone e falava pra minha mãe, falei, mãe, atende essa crente aqui. Porque, tipo, eu não gostava de crente, não gostava de igreja. Até então, nesse meio período que eu fiquei sem fazer festa, sem nada, foi esses 6, 7 meses, eu comecei na igreja católica, mas assim, ir por ir, porque eu não sentia nada, sabe? Eu só ia pra me sentir aceita em algum grupo, né? Já que no grupo da bagunça eu não me sentia bem, eu vou pro grupo da igreja, né? Só que não era bem assim, eu sentia que Deus me chamava pra algo maior, sabe? E eu sempre, quando eu ia com meus amigos, chamava às vezes pra ir na igreja, né? E tinha um grupo de jovem da igreja católica que eu ia com meu amigo, e tinha uma banda lá. E quando eu chegava lá, eu ficava encantada de ver aqueles pessoal tocando aqueles instrumentos, e eu sempre gostei. Eu não sabia tocar nada, né? Eu tinha um violão velho lá, que às vezes eu arranhava algumas notas, mas eu não sabia tocar nada. E eu chegava naquele grupo de jovens ali, eu ficava admirada em ver aquele jovem tocando, e aquela música boa, bonita, né? E sempre eu me via lá. Eu achava estranho, eu falei, poxa, eu tô me vendo num lugar que nem sei o que é, né? E a gente via. E aí passou esse tempo, eu conheci meu esposo, né, nesse meio período, já com a minha avó doente, meu pai doente, a minha vida um caos. E aí eu conheci meu esposo e aí essa mulher chamou a gente para ir na igreja, que daí era um encontro com Deus na igreja, que meu tio tinha participado, então a família é convidada para ir, né. Aí a gente foi, minha família foi, minha avó, só não foi meu pai. Aí todo mundo foi. Aí aquele dia
Eu tava assim tão arrebentada, sabe? Com o coração tão ferido, com tantos feridos, tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu tava fazendo faculdade, então eu tinha que pagar a faculdade, tinha que ajudar minha mãe com as contas de casa, né? Que meu pai tava afastado, não tava recebendo, minha avó tava aposentada, mas o dinheiro que ela recebia também era tudo para as medicações dela, né? E minha vida arrebentada, eu não sabia o que eu fazia. E foi que esse dia a gente foi, que se não me engano foi dia 30 de novembro de 2013 que a gente foi. A igreja estava lotada de gente, eu nunca tinha ido naquela igreja. A igreja lotada de gente, a gente chegou lá, né, a gente sentou e tal. E aí foi acontecendo o culto, foi acontecendo. E aquilo, Deus foi falando tremendamente no meu coração, que eu nunca tinha sentido aquilo que eu senti, sabe? E Deus foi falando no meu coração, e o culto foi uma benção. Eu lembro a igreja cheia e o pastor falando. E no final o pastor falou que quem queria aceitar Jesus era para ir lá na frente. E eu tava de olhos fechados assim, eu lembro que quando eu abri, a minha avó tava indo. Eu senti no meu coração de ir, não por causa da minha avó, mas de ir mesmo. E quando eu sei que eu tava com o olho fechado, quando eu cheguei lá na frente eu tava lá, né, fazendo a oração de entrega ao Senhor Jesus. Então esse dia pra mim foi muito importante, foi dia 30 de novembro de 2013, foi quando eu entreguei minha vida pra Cristo de verdade. Já tinha ido em outras igrejas fazer visita, né, como eu disse, mas aquele dia foi o dia que Cristo me puxou pra Ele, sabe? E como muitos falam, né, que quando a gente não vai pelo amor, vai pela dor. E realmente eu fui pela dor, uma família totalmente destruída, né, um caos na minha vida assim total. Aí foi que a gente foi, eu me aceitei Jesus. E comecei a ir, e estou até hoje, pela honra e glória do Senhor, né? Pela honra e glória do Senhor, estou até hoje, né? Pensei em desistir, muitas vezes eu pensei, mas eu não desisti, né? E desde então aí, Deus foi fazendo a obra, né? No dia 7 de dezembro de 2014, me batizei nas águas, né? E em seguida eu fui me envolvendo na obra do Senhor, né? Aí Deus me deu o chamado do louvor, né? Aí eu entendi o porquê que eu me via lá quando eu via as bandas das igrejas tocando, porquê que eu me via lá. Era o chamado que Deus tinha pra mim, sabe? E eu fui me envolvendo, aí comecei a fazer, aprender violão, né, sozinha, porque eu não tinha condições financeiras de pagar aula, então o que eu tinha era um violão de nylon velho e um computador. E fui aprendendo, e Deus foi me dando sabedoria, me dando entendimento. Aí nesse meio termo, assim, minha avó aceitou Jesus, né? E passou 1 ano e meio, Deus recolheu ela. Meu pai, graças a Deus, se recuperou, né? E foi que foi passando, né? Deus foi fazendo a obra na vida da minha família. Hoje eles não são convertidos ainda, mas eu creio que eles serão, né? O meu esposo até então, ele participava comigo, mas no meio do caminho também desistiu, mas eu creio que o Senhor vai resgatar ele também, né? E pela minha família hoje, somente eu, né? Estou seguindo o caminho do Senhor. Então eu falo para vocês que muitas vezes é só você na sua casa que serve o Senhor. Não desista. Eu não desisti. Pensei em desistir muitas e muitas vezes, né? Quando você vê sua família lá, ninguém indo, quando você vê seu marido não indo e só você indo, você chegando na igreja, você sozinha, né? A gente nunca está sozinho, a gente está com o Senhor. Mas você chega lá, você senta sozinha no banco, se sente assim triste, uma vontade de desistir, mas não desista, irmão. Não desista, minha irmã, porque Deus está contigo. Ele esteve comigo, me capacitou, né? Hoje eu estou num grupo de louvor, já faz 6 anos, né? Eu comecei no violão, né? Eu vou passar umas fotos aí. Comecei no violão, aí aos poucos, né? Eu fui tendo a oportunidade de cantar, né? E eu não canto bem, mas eu faço o melhor pro Senhor. E quando houve necessidade do grupo também, eu andei aprendendo contrabaixo, né? E hoje, no ministério que eu estou, eu exerço, né, a função de baixista. Não toco muito, né? Que nem vocês veem nos vídeos aí, mas eu faço o melhor pro Senhor, porque foi Ele que me deu o dom. E o que eu digo pra vocês também, irmãos, que o que Deus te dá de dom, multiplique, não guarde na gaveta. Faça o que Ele está te dando, porque Ele te capacita. Se Ele está te chamando para pregar, Ele vai te capacitar. Se Ele está te chamando para orar, para ser um intercessor, Ele vai te capacitar. Como Ele me capacitou, sabe? Me capacitou. É lógico que Deus usa quem está disponível. E a partir do momento que Ele me chamou, eu aceitei. Então, irmãos, a minha vida hoje tem lutas? Tem. Mas tem muita vitória, tem muito livramento. Então, que eu não falo pra vocês, hoje eu entendo que aquela voz que eu escutava quando era criança lá atrás, era a voz do Senhor falando comigo, era o Senhor já me chamando desde criança. Mas Deus permitiu eu passar por muitas e muitas coisas, me converti com 22 anos, né?
Então, esses 22 anos que eu vivi para trás, foi muita coisas ruins que eu vivi, né? Muita ferida, muita tristeza, muita dor, né? Mas depois desses 22 anos até agora, 30 anos, né, que eu fiz recentemente, eu tenho vivido muitas coisas boas no Senhor. Claro que a gente tem luta, não é porque a gente é servo do Senhor que a gente não tem. Mas eu tenho vivido muitas coisas extraordinárias no Senhor. Então eu peço a vocês que não desistem do chamado de vocês, né? Que muitas vezes eu pensei lá atrás em largar a minha vida, pensei muitas vezes em suicídio, pensei em muitas vezes largar minha família e abandonar, viver assim, a rulé, sabe? A rua, viver sem dar motivo pra nada, porque eu não tinha motivo nenhum. Mas depois que eu conheci a Cristo, Ele virou meu motivo de viver, né? Até então, não é fácil na caminhada você caminhar, entre aspas, sozinho, né? Você não vê nenhum da sua família junto, nem seu esposo. Mas Deus, Ele dá a vitória. Então, irmão, não desista do seu esposo, não desista da sua família. Amém? O testemunho demorou um pouquinho, mas eu sentia de contar isso pra vocês. Porque são muitos e muitos anos que eu tenho guardado esse testemunho, né? Testemunho de muitas coisas que aconteceu comigo, mas Deus, Ele honrou demais a minha vida e nesses anos de conversão eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele fez por mim, por todos os livramentos que Ele fez, né, que Ele me deu, por toda a capacitação que Ele me deu, né? E hoje me encontrar onde eu estou, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo. Amém? Eu agradeço a vocês por ter, né, visto até agora o vídeo. Né? E eu peço a vocês que continuem servindo ao Senhor. No meio da dificuldade, sirva o Senhor. Não desanime, não desista do que Ele tem para vocês. Que a caminhada é difícil, mas a vitória é certa. Amém? Deus abençoe vocês.